Boa tarde a todos. Tudo bem? Olá, Miguel, Pedro, Olá, Zé Carlos. Boa tarde. Já conhece o Luiz Amoroso? Eu já o conhecia há bocado, apresentei-me. Caramba, o anfitrião não estava, né, Miguel? Já falhei, né? Estávamos à tua espera, viemos preparar primeiro. Maravilha. Com medo de falhar alguma coisa. Eu estava tratando das galinhas, cara. Vamos dar mais aí um minutinho para nós. Olha, eu vou começar com o Pedro Simão, depois passo ao Zé Carlos, ao Miguel e finalizamos com o Luiz. Tá bom? Combinado. Ok. Se calhar é melhor desligarmos todos o microfone enquanto só tu falas, não é? É melhor, senão faz ruído de fundo. Eu vou desligar o meu agora. Bom, boa noite. Alô? Boa noite a todos. Já temos aí cerca de 300 pessoas já conosco. Na verdade, 296, né? 296 convidados. A gente vai aguardar mais um minutinho. Isso faz parte de alguns webinars que nós preparamos na próxima quinta-feira, ou melhor, no próximo dia 28, é assim que é, dia 28, pelas 19 horas, né? A gente vai ter que na terça-feira, não na quinta, temos o Bernardo Novo, o Amâncio, o casal Pedro Queiroz e a Célia Ventura, e estamos à espera também da confirmação do Vitor Santos, do Fitness Up, para se juntar a nós na terça-feira e trocarmos aqui algumas impressões de boas práticas. Já no dia 1, sempre pelas 19 horas, temos mais um convidado super especial. No dia 1 é pelo Instagram, não é pelo Zoom. Nós temos o Antônio Mendes, que ele é diretor da RFM, né? E vai ser uma super conversa sobre marcas com o Antônio Mendes. Acho que vale a pena quem tiver a oportunidade no Instagram da Les Mills. É por lá que nós iremos fazer esse live. Aí é só com ele. Na sequência, nós tivemos o último convidado, que também falou conosco sobre tendências, foi o Luiz Rasquilha. Foi um sucesso. Muita gente aproveitou as grandes ideias daquele visionário, né? O Luiz Rasquilha, nosso amigo português, e está no Brasil já há alguns anos. Então, hoje, olha, obrigado. Vamos, então, já temos aí perto de 400 pessoas nos acompanhando nessa live, muita gente entrar ainda. Muita gente entrar. E vamos, então, dar início a esse nosso bate-papo. Vai ser, eu tenho aqui como meus convidados o Miguel Vaz, do Calorias, o Pedro Simão, do Fitness Factory, o Zé Carlos, representando a Associação de Ginásios de Portugal, AGAP, ou Portugal Ativo, como preferirem, e o nosso amigo Luiz Amoroso, ele que está com um trabalho em parceria de consultoria aqui com a Mans para os clubes portugueses, né? Eu vou começar numa primeira fase com o Pedro Simão, depois entro com o José Carlos e assim vamos dando a nossa sequência de conversa. O Pedro, vocês que estão me ouvindo bem, o Pedro acho que saiu, perdi a imagem do Pedro, não sei se o Pedro está, senão eu
passa outro. Nós perdemos o Pedro. Então, Miguel, vamos começar com você, Miguel Vaz. Pode ser? Vamos lá? Você pode abrir o microfone, então? Vamos a isso, vamos a isso. Ô, Miguel, eu tenho acompanhado as vossas práticas, né? Muita gente já fala, agora a conversa tem se voltado para a reabertura dos ginásios. Já em muitos países já começamos a ter conhecimento de uma reabertura suave de muitos ginásios. Aqui em Portugal se fala muito em reabertura, e eu sei que você é um feroz aí na parte comercial. E a minha pergunta é, o que vai mudar na sua marca, né, com essa experiência que você teve desse plano de contenção, e como é que você está se preparar para a parte comercial? O que é que você pensa em fazer agora nos próximos dias? Olá. Bem, André, eu acho que nós temos que começar um bocadinho pelo princípio, que é pela reação que existiu, porque a retoma vai ser uma consequência de toda a reação que tivemos desde o primeiro momento, quando se soube ou quando decidimos parar e quando começámos a sentir as dificuldades da pandemia e do vírus. Parece-me a mim que isto começou tudo na semana de, salvo erro, dia 11, de segunda-feira dia 11, que acabou no domingo dia 15. Foi uma semana muito conturbada, no nosso caso fechámos a 15, tomámos várias reações durante a semana que antecedeu, na quinta, na sexta-feira, comunicámos, fizemos muita comunicação pessoalmente via redes sociais, que foi uma boa estratégia que utilizámos, e em cerca de 48 horas conseguimos criar logo uma plataforma solidária com streaming online, e cerca de, 4, 5 dias depois, portanto dia 24, salvo erro, abrimos logo um clube online. O primeiro impacto foi o que é que fazemos, o que é que não fazemos. Decidimos claramente avançar pelo online e decidimos claramente continuar a prestar serviço aos clientes, e foi a melhor coisa que fizemos e foi fundamental. Para isso, começámos pela comunicação, que foi o principal, comunicar internamente às nossas equipas, reunimos as equipas, comunicámos a intenção do que é que pretendíamos fazer, e com a ajuda delas tivemos bastante sucesso nisso, e começámos a melhorar até o nosso serviço online, fizemos coisas que nunca tínhamos feito e não tinham uma percepção do que era o serviço online, e de facto a nossa capacidade de sobrevivência é fantástica, nossa, portugueses e população e seres humanos, não é? Começámos a dar a volta e de facto sobrevivemos. Para além disso, como tu sabes, não é? A nossa marca até é uma marca que até gosta das crises, não é? Nós em 2012 até recebemos um prémio da Manz, se tu bem recordas, pela a nossa aventura de adquirir o antigo Sol Play, na altura por 8 milhões de euros, que era uma coisa ninguém em crise pensava fazer um investimento desses, e nós arriscámos, porque de facto é nestas alturas que podemos arriscar, e nós lidamos bem com a crise, somos uma marca que lida bem com a crise, conseguimos unir as nossas equipas à volta das dificuldades e que nos alavancam o negócio. Voltando a esta perspectiva, portanto, continuamos a prestar serviço aos clientes, temos tido muito sucesso nisso. De seguida introduzimos o PT Online, tivemos ali umas dificuldades iniciais na introdução, criámos planos de formação para os nossos profissionais, começámos a dar formação sobre o PT Online e estamos a começar a vender bastante PT Online. Neste momento estamos a chegar a um momento em que já estamos a sentir a necessidade de abrir, quando digo necessidade de abrir não é amanhã obviamente, mas de planear a abertura para um espaço de 20, 30 dias. Com isso, o que é que estamos a fazer? E porquê é que estamos a sentir isso? Estamos a sentir que já está o negócio do online, está a estagnar, não está a desenvolver e até pode ser um negócio muito rentável,
mas não nos podemos esquecer que estamos a viver um negócio online com custos de um negócio presencial. Portanto, não nos podemos esquecer que temos rendas, tudo bem, parecem as moratórias, mas vamos ter o custo, ainda temos algum custo que vem dos meses transatos, portanto, o negócio online como está tem uma tendência até já a entrar numa área de declínio. Ô Miguel, mas como é que você pensa em recuperar, né, recuperar os sócios ou reativar esses sócios? Vai pegar no telefone, você vai ligar um aos seus sócios, qual é a sua estratégia? Não é isso que você quer partilhar conosco ou não? Aliás, a minha equipa diz que eu sou um boca de trapo, que digo tudo a toda a gente, mas venho para aqui bem orelhado, não posso abrir muita boca, mas o que é que vamos fazer? Primeiro, o que é que vamos fazer? Eu gosto primeiro, eu acho que há dois fatores que temos que fazer e gosto de olhar para os dois. Não podemos só olhar para a parte comercial, porque para mim é bem mais importante o custo, porque um euro que eu poupo é claramente um euro que eu ganho. Portanto, é fundamental que neste período, para nos prepararmos para uma reentrada, nós possamos olhar para os custos de uma maneira altamente eficaz. Irmos para os nossos proprietários, negociar rendas, renegociar rendas, lembrar toda a gente que nós temos capacidade de negociação nesta altura, porque somos bons arrendatários, pagamos boas rendas, portanto temos que negociar essas rendas, temos que unir as nossas equipas à volta de um bem comum que é a empresa, no sentido de se calhar de ver como é que conseguimos reduzir o nosso maior encargo, que são os recursos humanos, e a partir do momento que controlamos os custos, sabemos bem os nossos números, vamos olhar para a parte comercial, porque já sabemos o que é que nós necessitamos. No nosso caso, o que é que vamos fazer? Aliás, é o que estamos aqui a conversar hoje, foi uma reunião que tivemos aqui na segunda-feira, na nossa casa, com os nossos quadros, e foi exatamente como é que vamos reativar o negócio. A maneira como nós o vemos passa por estratificar, portanto, ver os status de clientes que temos, status definidos por ativos, suspensos, pendentes e até os mortos, e ver como é que os vamos reativar. Eu não vou dizer a forma que nós pensamos reativar, mas temos que os reativar. Os ativos já estão, os suspensos, como é que os vamos reativar com o máximo de rapidez possível? Quem tem negócio de PT como nós temos, que representa 25% do nosso volume de negócio, como é que vamos reativar o PT presencial também rapidamente, porque é uma fatia de volume de negócio muito importante para nós. Nós definimos estratégias por status de clientes e como é que vamos fazer a comunicação sobre isto. Então você não vai contar o seu segredo da reativação do sócio, né? Então eu vou ter que perguntar... Eu conto, o segredo passa por comunicar com o sócio, André, passa por comunicar com o sócio com o máximo de eficácia possível, pessoalmente, através das redes sociais e sermos claros do que é que pretendemos fazer com os sócios e reativar o nosso negócio e fazer contas. De seguida, temos a questão do online, que é um negócio que todos nós, uns mais cedo, outros mais tarde... Miguel, não vamos entrar no online, eu volto a você daqui a pouco. Deixa eu passar aqui a palavra ao Zé Carlos. Eu tenho aqui, algumas pessoas já mandaram aqui algumas perguntas, já antes dessa nossa conversa, essa nossa reunião, essa nossa apresentação. Olha, primeiro dar as boas-vindas às pessoas que entraram agora. Já ultrapassamos 800 pessoas, 803 pessoas aí a nos acompanhar, é um número fantástico dessa nossa conversa, e eu vou passar ao Zé Carlos. O Zé Carlos, que é o presidente do Portugal Ativo da GAP. O Zé Carlos, muita coisa já é pública, já é sabida, né? Pelo menos, olha, os restaurantes já dizem que vão abrir os restaurantes, mas vão começar os espaços comerciais menores, os restaurantes menores, depois vão para as grandes superfícies, né? Nos ginásios já se ouve falar, pelo menos em outros países, e aqui também já se tornou de alguma forma pública, até por um comunicado da GAP, algumas particularidades relativamente à utilização de máscara, o distanciamento dos 4 metros quadrados,
relativamente à utilização dos balneários, não utilizarem todas as máquinas de musculação, né, da sala de exercício. E eu queria perceber do Zé Carlos, até porque você teve recentemente uma reunião com o secretário de Estado, né, se é para já, se vamos abrir mesmo agora em maio, né, você deve ter informações privilegiadas como presidente da ACAP e depois dessa reunião com o secretário de Estado, e se você pode já partilhar conosco, com os vossos associados, que provavelmente muitos deles estão aqui, os ginásios realmente vão abrir agora em maio? Está previsto para abrir em junho ou isso é só um fumo e não é o fumo branco ainda? Obrigado pelo convite, André, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui nos eventos da MANS e também um agradecimento também pelos colegas de painel que tenho, que aprecio muito e, portanto, um prazer duplo estar aqui. Nós temos reunião com o Secretário de Estado, fez ontem uma semana. Eu hoje fiz um contato com o gabinete do Secretário de Estado e, portanto, ainda não há uma decisão sobre isto. Não há uma decisão formal. O que nos foi transmitido é que, portanto, estas decisões estão a ser tomadas praticamente semana a semana. Portanto, já houve um anúncio do Primeiro-Ministro que na próxima quinta-feira, dia 30, vai anunciar a abertura por setores e, portanto, dia 30, nós de certeza que vamos saber quando é que o nosso setor vai abrir, penso que sim, vamos ter informação sobre isso. Se o Gabinete de Secretário de Estado o souber antes, vamos ser informados antes disso e logo que possamos informar, informaremos. A minha expectativa é que, portanto, já há 3 datas de abertura definidas, que é o dia 4 de maio, dia 18 de maio e o dia 1 de junho. Eu acredito que nós, os clubes de fitness, não vamos abrir a 4, até porque, de acordo com as medidas que nós propusemos à Secretaria de Estado, onde não está incluída a obrigatoriedade do uso da máscara. Essa acho que é uma questão técnica e que deve ser definida pela DGS e não por nós. Mas pronto, o que nós fizemos foi um benchmarking daquilo que aconteceu em vários países da Europa. Fizemos um trabalho em que nós, no fundo, coligimos aquilo que passou nos vários países que já abriram. Fizemos essa proposta na quinta-feira. Foi muito agrado a Secretaria de Estado que a gente tivesse antecipado, fazemos nós as propostas de abertura, portanto, as medidas de segurança para abrir em segurança. E eu acredito que nós eventualmente podemos estar na segunda ou na terceira leva de aberturas. Zé Carlos, a segunda ou terceira leva será 18 de maio ou 1 de junho. Eu acredito que nós estaremos por aí. Não acredito que seja para dia 4 de maio, até porque como isso vai ser dia 30 e penso que seria muito difícil de 30 para 4 todos nós estarmos completamente preparados para abrir, apesar que, como é lógico, neste momento já toda a gente está a trabalhar na reabertura, não estamos de certeza à espera que nos anunciem para reabrir, para começarmos pelo menos a estudar o assunto e a tomar as devidas medidas para isso, não é? Pronto, mas vamos supor que seja no dia 18, não é? Vocês até saíram com um comunicado fazendo a sugestão de 4 metros quadrados, prática essa que tem sido utilizada por outros países também, 4 metros quadrados por aluno, na sala de exercício uma outra máquina, não todas as máquinas sendo utilizadas ao mesmo tempo, 50%. Para os sócios, balneários. Como é que você vai, qual é a estratégia, ou o que você, os vossos associados, aos ginásios todos do país, como é que se operacionaliza isso? Como é que eu garanto? Isso fica na responsabilidade do sócio, do aluno, ou é uma responsabilidade do ginásio? Não, é que é assim, o ginásio vai ter que organizar-se, é uma nova realidade, André. Quando isto aconteceu, todos os ginásios em Portugal, no momento, em 3 ou 4 dias, passaram do trabalho presencial para o trabalho online. Foi impressionante a mudança que se verificou nos clubes. E esta é mais uma adaptação num percurso que a gente vai ter que percorrer. E esta abertura com restrições, em que uma delas, por exemplo, é o acesso ao clube tem que ser pré-marcado, porque senão nunca vai ser possível controlar o número de pessoas que tenho no clube.
E, portanto, vai haver uma pré-reserva. É como as idas aos cabeleireiros, portanto, vai ser uma pré-reserva. E, portanto, os clubes têm que se preparar para isso. Agora, também temos que ter a consciência que não vamos ter tantos clientes como isso. Porque, repara só numa coisa, eu acredito que maio todo e junho vão continuar a haver constrangimentos para os idosos, para a circulação de idosos. Eu acho que o Governo vai continuar a pedir o recolhimento profilático dos idosos. Logo aí, se calhar, todos nós nos clubes já estamos a perder 10 ou 20% de clientes. Mas portanto, isso, eles não vão... desculpa, apesar que nós, nas medidas que pusemos que os clubes, sempre que possível, deviam ter um horário específico para pessoas de mais de 65 anos. Ou seja, para os idosos, em que nesse horário, por exemplo, das 10 às 11 da manhã, só podia entrar no clube utentes, clientes, com mais de 65 anos. Ter atividades específicas para eles a estarem mais protegidos ou entrarem em contato com outras pessoas, porque são as pessoas que estão mais defendidas, estão em isolamento. Portanto, se o clube conseguir garantir situações em que a pessoa não contata com ninguém, ele está em casa, mete-se no seu carro, entra num parque de estacionamento, sai do parque de estacionamento, vai para o ginásio, não contata com ninguém, há alguma confiança que a gente está a dar aos nossos clientes e isso talvez seja possível. Mas, portanto, o que está a acontecer em todos os países onde houve reabertura, neste momento, a utilização dos ginásios é baixa, porque neste momento há um medo das pessoas que não permite, há de haver muitas pessoas neste momento que não vão aos ginásios, mesmo que seja possível ir ao ginásio, não vão por modo próprio querer ir aos ginásios. E, portanto, está muito na nossa responsabilidade de clubes neste momento de criar as condições de segurança efetiva da utilização dos nossos clubes para desmistificarmos este medo, para contrariarmos isto. Se nós não formos muito efetivos nestas medidas, rigorosos, efetivos e sermos muito capazes de transmitir esta segurança aos nossos clientes, a retoma vai demorar muito mais tempo. E isso... José Carlos, sim, mas relativamente a essas normas, então, pronto, o secretário de Estado ou alguém, né, determina que sócios por cada 4 metros quadrados, ou os balneários só pode ter uma pessoa tomando ducha de cada vez, ou... então, vai partir do ginásio, cada ginásio que se desenrasque e crie essas normas, Não. As normas vão ser estipuladas. Portanto, nós já definimos as normas. Nós já definimos as normas que nós achamos... A AGAP. A AGAP já definiu umas normas que acham que é as normas que são eficazes para prestação de serviço em segurança. Ok? Nós já as definimos. Essas normas foram entregadas à nossa tutela, que é o Estado de Estado. O Estado de Estado vai apresentá-las, já as apresentou à DGS e neste momento estamos à espera do retorno da DGS. A DGS vai analisá-las e das duas uma, ou diz concordamos com tudo e não é preciso acrescentar mais nada, ou diz concordamos com isso, mas também queremos mais isto, mais aquilo, ou então dizem não, as vossas normas são demasiado apertadas e podem aligerar aqui ou acolá. Eu não acredito que isso nunca aconteça, eu acredito que eles vão aprovar as normas que nós apresentamos, que estão no nosso site, toda a gente pode ter acesso a elas. Eu acredito que eles vão dizer que essas normas são adequadas e eventualmente poderão ainda reforçar em uma situação ou outra, como é o caso, para nós é muito dúbio, que é a questão da máscara, que nós não pusemos como obrigatório, mas temos de estar consciência que houve países em que o uso da máscara dentro dos ginásios foi considerado obrigatório e há outros países que não foi considerado obrigatório. E, portanto, hoje em dia esta questão da máscara não é consensual, e, portanto, acho que é uma questão técnica que não cabe a nós defini-la. Na prática, os 4 metros quadrados, na prática, o que é? Nós vemos a área do ginásio, sim. O ginásio tem 1000 metros quadrados. Não é assim. Não é assim. É a área de prática onde é feita a aula. Imagina, tu vais fazer uma aula de pilates num ginásio com 100 metros quadrados. Se é 4 metros quadrados, vamos facilitar, com 80 metros quadrados, para ser mais fácil de dividir. Esse ginásio, no máximo, poderá ter, se cada pessoa só pode usar 4 metros quadrados, esse ginásio, no máximo, poderá ter só 20 pessoas na aula. E, portanto, o acesso ao clube não pode ser indiscriminado. A pessoa, antes de ir para essa aula de pilates, tem que se inscrever e tem que saber se está inscrito ou não, se tem acesso à aula ou se não tem acesso à aula. Não sei se me fiz entender, percebeste? Sim. E agora, há países que obrigaram a que no chão do próprio ginásio tivessem marcados quadrados com fita adesiva de 4 metros quadrados, que é para a pessoa saber bem qual é o seu limite.
Há outros países que não obrigaram a isso. Nós não pusemos essa obrigação da marcação do piso, não pusemos. Acho que tem que haver aqui um bom senso, quer do utilizador, quer do professor que está a controlar a aula, para regular isto. Agora, há países em que foi obrigatório a demarcação desse espaço no solo de cada um dos ginásios, por exemplo. Ô, Zé Carlos, está chovendo aqui perguntas. Olha, 2 delas eu vou fazer para você, depois vou passar ao Simão, porque senão as pessoas não vão largar o Zé Carlos. Mas não tem problema nenhum, o problema é os meus colegas, eu não quero tirar a voz aos outros. Ginásios com piscina e spa, se houve alguma proposta, e se há alguma evidência, isso da Bárbara Alemão, se há alguma evidência científica para se definir essas normas. Não? Pronto, como eu disse, evidência científica, o que nós fizemos como associação foi benchmarking. Vimos as melhores práticas em cada um dos países e fizemos quase um estudo comparado das várias existências, até vimos as que estão, as do Brasil, as da Argentina, portanto até fomos fora do espaço comunitário. E portanto fizemos benchmarking, vimos as melhores práticas e adotámos-las para, à partida, se essas normas estão em prática, por exemplo, as suecas estão na Suécia em prática, foi porque a Direção-Geral de Saúde Sueca as aprovou. Há alguma evidência científica terão para ter sido aprovadas num determinado país. Não acredito que assim não seja. Como as nossas vão ter que ser aprovadas pela nossa DGS. Em relação às piscinas e os spas, o que se passou foi que nós fizemos uma parceria com a Federação Portuguesa de Natação e só hoje é que foi enviada a proposta da Federação Portuguesa de Natação, que já também inclui a nossa proposta sobre a utilização das piscinas. Portanto, só hoje é que foi enviada para o Gabinete do Estado da Juventude e Desporto, é que foi enviada a proposta da Federação de Natação e da AGAP, Portugal Ativo, foi enviada hoje. Porque em todos os países o que está a acontecer é que a abertura das piscinas está a ser mais tardia. E, portanto, as piscinas e spas está a ser mais tardia. Apesar que neste momento há vários estudos, ainda ontem num webinar da ARSA isso foi falado, há vários estudos em que tudo parece indicar que não há problemas nenhum na utilização das piscinas com este vírus. Mas não sei explicar também porquê. Não sou cientista, não sei explicar. O facto é que as piscinas estão a ter uma abertura mais atrasada do que os clubes de fitness por si só. Olha, vou libertar um pouquinho você para você respirar, porque as pessoas continuam a dar perguntas aqui para o Zé Carlos, depois nós voltamos no Zé Carlos, deixa eu dar uma chance aqui para o Pedro Simão. O Pedro sumiu na hora de eu fazer a pergunta. Tudo bem, Pedro? O Pedro deve estar com pouca rede. Está aí, Pedro? Olá, conseguem ouvir-me? Sim, perfeitamente. Está tudo bem? Ok, tudo bem. Peço desculpa pelo meu sumiço na hora de me apanhares, mas já cá estou de volta outra vez. Eu daqui a pouco também quero falar com o Miguel Vaz as boas práticas dele nas aulas online, mas vou fazer primeiro essa pergunta ao Pedro, né, relativamente a... São 2 situações, né, 2 perguntas que eu faço, que tem a ver com as ações práticas de comunicação aos sócios. Né? O que vocês vão fazer agora nessa retoma, se nós voltarmos daqui 3 semanas? Quais são as estratégias do Fitness Factory para essa retoma? E a segunda pergunta, que eu já deixo aqui, tem a ver com o véu. O véu e as vossas aulas online é algo para ficar? Eu ouvi o comentário do Miguel Vaz, que elas já começaram a diminuir um pouco, as pessoas estão ansiosas a voltarem aos ginásios, né? Eu discordo, pelo menos de algumas informações, Zé Carlos, também. Por exemplo, eu ouvi situações no Brasil de eles terem que interromper porque aquilo foi uma enchente em alguns ginásios que resolveram abrir as portas. Na capital da China também tiveram que fazer contenção porque houve uma procura muito grande na reabertura. Foi uma informação que nós tivemos essa semana, na terça-feira, com a reunião que nós tivemos com os agentes internacionais da Les Mills. Mas, Pedro, como é que você vai preparar o seu plano de comunicação? Você já pensou nisso? E aulas online? Sim. Então, começando aqui pela
pela primeira pergunta. Quanto ao plano de comunicação, o plano de comunicação vindo a ser desenvolvido. Nós, em determinada altura, quando deixámos de estar em crise e passámos a criar os novos produtos, que foi automaticamente entre o dia 14 e o dia 16 de março, estabelecemos aqui 7 passos para o nosso caminho, depois dos produtos criados, e para uma eventual reabertura que não sabíamos quando é que ela poderia vir a acontecer. Começámos por observar o que estava a acontecer nos outros países, começámos por participar em fóruns, os coordenadores e os líderes em fóruns, em grupos com vários ginásios, para ouvirmos, partilharmos e colocarmos também as nossas opiniões e discutirmos os possíveis formatos de funcionamento, quer na altura, quer depois quando reabríssemos. Começámos a planear esta reabertura e começámos a treinar as equipas. Ao mesmo tempo, então aqui começámos a entrar dentro daquilo que é a tua resposta, que é a comunicação com os clientes. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos desde esse momento até o momento que estamos e que vamos continuar com o cliente desde o momento em que vamos fechar, sempre claros que não podíamos ter um ginásio físico aberto, mas que tínhamos a disponibilidade de um ginásio online. Ô Pedro, a nossa comunicação está muito... Você está com muito pouco sinal, mais ou menos, você não consegue encontrar já vinha que tenha o melhor com a experiência da... André, se vocês me derem 2 minutos... Sim, eu vou passar ao Miguel Vaz. A próxima pergunta. E a seguir eu retomo as perguntas, tá bom? Com você. Ok. Obrigado. Até já. Obrigado. Olá, Miguel, novamente. Olha, bem-vindos aos outros participantes aqui. Muita gente, aumentou significativamente aí o número de pessoas que nos têm acompanhado. Bem-vindos a todos vocês. E não sei se nós conseguiremos responder a todas as perguntas, mas ao longo da semana eu vou enviar essas perguntas aos convidados e colocaremos então à disposição. Ô Miguel, você estava falando para nós das aulas online, dá para você dar... Eu interrompi. E estávamos para concluir um bocado o processo de retoma, porque eu comecei pelo princípio e não tive a oportunidade de concluir. Parece-me importante também dizer que as nossas populações, a sensibilidade que nós criamos, é que ficaram bem mais conscientes da importância da nutrição e do exercício. A nossa percepção no calorias é que efetivamente vamos ter mais gente, a médio e longo prazo, a treinar e a treinar dentro das nossas unidades do que tínhamos. Neste momento estamos com um problema de confiança da população, como todos nós sabemos, e que implica, dentro de todas as nossas unidades, termos planos de contingência altamente eficazes que possam garantir a confiança das pessoas e, como o Zé Carlos disse bem, um dos controlos que tem que ser feito é criar um sistema de controle de pessoas dentro de cada área dos ginásios. Portanto, no nosso caso, já criámos isso, inclusivamente informaticamente. O cliente pode inclusivamente marcar o seu horário na sala de exercício e vai à sua hora, que tem a sua lotação reservada, com um espaço de 5 minutos na sala de exercício. Isto com o objetivo de aumentarmos a confiança do cliente. Voltando à questão da retoma. O que é que nós definimos? E tu queres que eu fale o que é que definimos? Eu vou dizer o que é que definimos. Vamos ter, mesmo assim, apesar de tu não concordares, o problema da quantidade de pessoas. Tu achas que no Brasil houve um fenómeno ao contrário, eu não tenho bem essa percepção e então o que é que nós vamos usar? Vamos usar um bocadinho o princípio da escassez, que é um bom princípio comercial e se o soubermos usar bem pode-nos trazer várias mais-valias, ok? Portanto, posso dizer uma das coisas, é os próprios suspensos, se calhar terem que pagar uma taxa de
de suspensão para garantir a sua vaga no futuro, isto são tudo estratégias, aqui já estou um bocadinho, já sei que chego a casa, já me vão dar nas orelhas, mas são tudo pequenas, grandes estratégias que no fim da linha podemos olhar para os números e vão-nos dar mais uma percentagem de volume de negócio dentro do que é a nossa área, e não podemos só falar sobre as coisas técnicas, também temos que falar sobre o negócio, porque nós estamos no negócio, ao fim do dia temos que pagar contas e temos que dar resultados aos nossos stakeholders. De seguida, voltando ao online, como claramente vamos ter uma redução de volume de negócio, porque esta é a minha perspectiva, pelo menos nos primeiros 5, 6 meses, a minha visão e a visão do Calorias é que conseguiremos ir colmatar um bocadinho desta perca de volume de negócio através do online. Porque nós todos sabemos que quem foi para o online, há marcas que optaram por não ir, quem enverdou para o online tem uma grande fatia de clientes que estão a utilizar o seu serviço online. Portanto, este é um serviço que automaticamente também pode ser mantido e trazer um acréscimo de receita, ok? Porque vamos passar neste momento a prestar o serviço presencial e o online. Dependendo de como vendemos o online ou não, podemos gerar aqui um acréscimo de receita sobre isto. Mais ainda, no nosso caso em particular, estamos a explorar muito o online, portanto a criar novas plataformas de entregar o serviço online, portanto desde telemóvel, estou-me a fazer ouvir, André? Estou, sim. Desde sistema através do telemóvel, iPad, criar programas específicos para as pessoas poderem treinar só em casa, porque é outra fatia que é se calhar muita gente que nós fomos despertar ao sofá, se calhar pode querer continuar a usufruir do treino online, e aqui pode haver um complemento de receita muito significativo, não direi que colmatará toda a quebra que vamos ter, mas pode haver um complemento de receita importante nesta área. Entendi. Muito bem, Miguel. Olha, tem aqui uma pergunta do online. O online tem um problema grande. Deverá ser reduzido o online gratuito? E depois, outra pergunta aqui da Catarina, que é: boa tarde, acho que devemos manter os preços para as aulas dos ginásios e aulas online? Mais ou menos a mesma pergunta. Pode responder, Miguel? Posso, pela primeira pergunta que estou aqui a ver, nós o que nos apercebemos, e nós próprios fizemos isso, foi o primeiro impacto de toda a gente, foi criar serviço online gratuitamente. Foi o primeiro impacto, as primeiras 48 horas, primeira semana foi isso. Nós no Calorias criámos inclusive uma plataforma solidária, mas lentamente fomos vendo que o próprio mercado, os próprios PTs começaram a retirar o serviço gratuito online, o que é uma coisa positiva, porque nós temos que valorizar o serviço, temos profissionais de muita qualidade, que prestam um excelente serviço e que deve ser valorizado e mais uma vez, nós estamos num negócio, portanto, acho que o serviço online tem que ter o seu preço e tem que ser vendido pelo seu preço. Obviamente, cada marca irá defini-lo consoante o serviço que presta e consoante o seu posicionamento. Essa é a minha perspectiva sobre isso e acho que mais tarde ou mais cedo o gratuito vai desaparecer com a velocidade adequada em cada uma das marcas. Ok. Zé Carlos, o Zé Carlos aqui numa entrevista recente salientou que os ginásios só voltam à normalidade em 2021. Né? O que leva você a pensar nessa situação? É algum dado? Como é que você chegou a isso? É assim, André, eu penso que... A essa previsão. É assim, eu penso que nós devemos ser cautelosos e, portanto, podemos ter a sorte, eventualmente, agora começou ontem a falar-se nisso, ontem ou antes de ontem, de haver uma vacina já em setembro ou em outubro, haver já uma vacina. Isso modifica tudo, ok? E, portanto, se isso for uma realidade, isso era um espetáculo para toda a economia mundial. E, portanto, se calhar, nós mais rapidamente estaríamos outra vez com os números que estivemos antes da pandemia aparecer. Agora,
enquanto não houver uma vacina, nós vamos ter sempre pessoas receosas. Nós temos que saber que na população há sempre pessoas mais receosas e menos receosas. E há as pessoas receosas que não vão entrar no ginásio enquanto isto for uma ameaça. E nós temos que ter consciência disso. Portanto, de certa forma, tudo o que nós temos feito em termos de associação é tentar justificar isto, é que precisamos de apoios extraordinários por parte do Governo para um ano, que é o tempo que nós entendemos mínimo para nós nos ajustarmos definitivamente à situação que era a do passado. Se for antes, ótimo, se acontecer antes, melhor para todos. Olha, essa e o IVA a 6% e as despesas com exercício, você diz numa comunicação que eu recebi que despesas do exercício para serem deduzidas no IRS. Isso é um ponto assente, está garantido entre as conversas da vossa associação e o governo, ou ainda é um sonho? Não, para já é uma proposta. Sonho não é, porque eu acredito que será uma realidade, principalmente a questão do IRS, os benefícios fiscais em sede IRS, é uma situação que eu acredito muito que seja uma realidade. Não sei se é para amanhã ou daqui a 2 ou 3 meses, mas eu acredito muito nisso, porque temos tido bastante apoio por parte do Governo a esta alteração e, portanto, essa é a mais simples. A questão do IVA é mais complicada, porque uma alteração do IVA num determinado setor faz com que aumente as reivindicações em todos os setores, e essa é uma mudança muito difícil. Por isso é que nós pedimos que a alteração do IVA fosse só para um ano, porque temos a consciência que se nós pedíssemos a baixa do IVA para ad eterno, nem sequer ia à discussão em Conselho de Ministros. E, portanto, para termos alguma possibilidade, pelo menos disto ser discutido em Conselho de Ministros, ser possível discutir esta hipótese, era uma das medidas que o nosso setor podia pedir, era esta, a baixa do IVA a 6%, porque, como toda a gente viu, a maior parte dos setores do que é que pediram? Empréstimos a fundo perdido. E isso está claro, por parte do Governo e por parte da União Europeia, que não vai haver. E, portanto, não havendo, pensamos que não fazia sentido estar a fazer pedidos desse tipo e fazer pedidos que pudessem ser viáveis. E eu acredito que, sendo uma medida excepcional para um ano, tem mais pernas para andar, para ser possível ser aceito pelo Governo, do que propriamente se fosse uma descida ad eterno. A questão da baixa do IVA e a questão da colocação das despesas de ginásios em sede IRS é fundamental para o nosso setor, porque mudava o mindset de todo o país, era o reconhecimento do Governo por parte do exercício é saúde, e isto faria com que muito mais pessoas fossem frequentadoras dos nossos clubes. Eu penso que seria um boost muito importante para o nosso setor. E há outra coisa muito importante que eu também tenho referido, que foi talvez a primeira vez, eu ando nesta área há 50 e tal anos, mas é talvez a primeira vez que nós assistimos que o valor do exercício físico neste momento é reconhecido por toda a gente. E vamos ver se não perdemos esta oportunidade que temos neste momento e transformar o nosso setor na realidade uma coisa muito mais abrangente e saltarmos de uma vez por todas da miserável taxa de penetração que não chega a 7% em Portugal. E, portanto, acho que esta valorização do exercício físico foi uma coisa boa que nos aconteceu, foi uma coisa muito boa que nos aconteceu no meio desta malfadada azar que tivemos com este vírus, não é? Mas eu penso que aqui são 3 fatores que podem jogar muito a nosso favor na recuperação do nosso setor. Estou otimista por causa disso. Agora, relativamente à minha opinião, acho que o mercado realmente está muito fragilizado, né? Sofreu muito e precisa realmente, quer dizer, os apoios têm surgido, né? Essa troca de informação, essa troca de partilhas que tem acontecido ao longo desses dias de contenção. Mas eu vou lançar um desafio para a GAP, não é? Um desafio que é uma oferta da AMANS, não é? E a responsabilidade financeira desse apoio é nossa, a todos os associados. E lança esse desafio também ao Luiz Amoroso, que é o nosso parceiro na consultoria, mas também e os meus consultores, que eu ainda nem conversei com eles acerca dessa proposta, porque pensei nela agora.
não durante um mês, mas a partir da abertura até o final do ano, se nós abrimos agora em maio, isso quer dizer, nos próximos 8 meses, eu gostaria de oferecer gratuitamente aos associados da AGAP, a todos os ginásios, uma consultoria gratuita no que diz respeito à venda. A venda, o apoio de recuperar os sócios perdidos, na venda, na captação de novos sócios e relativamente às melhores práticas. Como também, durante esse mês e meio, tenho conversado com muitos agentes internacionais da Les Mills, as reuniões eram diárias, agora passaram a ser semanais, então há uma troca, uma partilha enorme de boas práticas em todos os ginásios, e essa partilha, essa consultoria, eu gostaria de oferecer, depois vamos formular, vai ser presencial, vai ser online, mas isso depois nós iremos formalizar junto da AGAP, e é uma oferta que a MANS quer fazer para o mercado. E lanço o desafio ao Luiz Amoroso, Luiz, que você é nosso convidado para vir a Portugal, assim que se acalmar, para poder aí dar um conjunto de palestras e de comunicação aos associados da AGAP, e também tentá-los ajudar no que diz respeito naquilo que você tão bem sabe, que é a parte da gestão. Né? Bom, boa noite a todos, e André, muito obrigado pelo convite e principalmente pelos desafios. Você sabe, acho que a gente se conhece bastante e você sabe que os desafios motivam. E aí eu desafio você, na contrapartida, ao invés de começarmos esse projeto quando liberar, começar já, porque eu acho que tem muita coisa para ser feito de agora à reabertura. Eu vejo que esse período entre agora e a reabertura, se nós considerarmos o horizonte que o José Carlos ponderou de 18 de maio, eu vejo que é tempo que, para quem não agiu por força do pânico, agora ponha a razão para pensar e crie um plano, porque o que não é concebível é aguardar a reabertura para começar a se mobilizar em termos de comunicação, como falou bem o Pedro Simão, estratégia, o Miguel. Eu vejo assim, o tempo é agora, porque isso, na minha opinião, vai ser um fator decisivo se no dia 1 da abertura vai ter um aluno treinando ou 100 alunos treinando. É de agora até a abertura. Ok, então não é hora de cobrar consultoria, não é? Pedro, André, eu vou voltar ao Pedro. André, deixa-me só dizer uma coisa que é para ficar claro, que não fica aqui mal. Eu nunca disse que abria 18 de maio, ok? Pode ser dia 1 de junho ou pode ser mais tarde, porque o que o Governo me garantiu é que eles, só com os dados semana a semana, é que vão tomando decisões, que isto é uma pandemia nova, não há experiência e, portanto, vão fazer isto de forma muito cautelosa. E, portanto, quando eu disse a minha expectativa é 18 de maio ou 1 de junho, é porque eu sinto também uma grande pressão da parte da economia financeira, não é? E que o país não está a aguentar este embate e, neste momento, o Governo tem necessidade de começar a reativar a economia o mais cedo possível. Só por isso é que eu disse o 18 de maio e 1 de junho. Porque se fosse eu a decidir, se calhar seria um bocadinho mais tarde, mas portanto, não estamos... Ficar claro que eu não disse nenhuma data porque não tenho informação privilegiada sobre isso, ok? Gravado, você vai ser crucificado se não abrir dia 18. Não pode ser. Pedro, vamos lá, Pedro. Eu queria que você voltasse mesmo ao princípio da sua resposta, porque houve vários cortes, né? Sim. Então, eu queria perceber qual é a sua estratégia na reabertura relativamente à comunicação. Você é muito forte nisso, né? E relativamente ao online. É uma coisa para ficar? Você acha que tem uma saída? É um complemento? As pessoas vão deixar de fazer aula a partir do ginásio, que vão preferem agora fazer aula a partir de casa? Qual é a tua ideia? Muito bem, peço desculpa pela esta interrupção bruta, mas já está retomada aqui a rede máxima e há pouco estava a dizer é que nós, no momento em que deixámos de estar em crise, passámos
a ter que estabelecer, olhar para o horizonte e perceber que vamos acabar a crise, vamos começar a criar um plano novo e vamos começar a implementá-lo. A partir desse momento estabelecemos 7 passos fundamentais que eram concluídos com a reabertura dos clubes. E esses 7 passos basicamente eram 7 ações que as nossas equipas iriam fazer. Então, a primeira, observar o que estava a acontecer à nossa volta, observar o que estava a acontecer nos outros países, com outros mercados também, ou seja, não só o exemplo do nosso mercado, mas o exemplo de outros mercados, acompanhar as notícias par e passo, participar em vários fóruns, participar em várias conversas com colegas, quer cá em Portugal, quer fora do nosso país, sobre o que estava a acontecer e partilhar várias opiniões e ouvir várias formas de ver o assunto ou de abordar o assunto. Depois então aí começámos a planificar. E nessa altura, quando nós tivemos que contactar os clientes e contactámos os clientes um a um, no momento em que tivemos que começar a vender-lhe um produto online, porque nós tivemos que manter a receita para fazer face àquilo que o Miguel estava a dizer há pouco, porque os custos continuaram a existir, os custos fixos continuaram a existir, as despesas continuaram a existir, os funcionários continuaram a existir. No final de março tínhamos que pagar os vencimentos, portanto tudo isto existia na mesma. Portanto. E a meio de março fechámos e tivemos que garantir que tudo estava bem até o final do mês e que o próximo mês, o mês de abril, que é o que está a decorrer, iríamos conseguir, à parte daquilo que seria o potencial apoio que o Estado nos viesse a dar, quando viesse a dar, nós conseguiríamos ter as equipas seguras, confiantes de que a empresa conseguia assegurar os seus vencimentos, a sustentabilidade das suas famílias e que estavam efetivamente numa empresa segura. Para quê? Para poderem entregar o seu máximo durante este período de confinamento e num trabalho que era completamente diferente daquilo que nós tínhamos feito até então. Então, nessa altura, quando contactámos os nossos clientes pela primeira vez, preparámos a estratégia para a abertura. Portanto, vendemos-lhe um produto online, vendemos-lhe uma forma diferente de praticar exercício físico em casa, usámos aquilo que era a nossa plataforma de aulas virtuais que já existia para servir os clubes da rede Fitness Factory e transformámos por completo num produto de business to business para business to consumer. Portanto, e basicamente foi em 2 semanas fizemos um upgrade de 2 anos tecnológicos na nossa plataforma e passou a ser efetivamente um ginásio virtual. Já tínhamos conteúdo, já tínhamos produto, portanto basicamente foi deixar de ter um ginásio presencial 15 horas por dia, mas passar a ter um ginásio virtual 24 horas por dia para que o cliente pudesse fazer quando quisesse fazer. E isso foi importante nesta primeira abordagem para o cliente, porque a partir desse momento ele passou a perceber que isto era um produto completamente diferente daquilo que tinha anteriormente. As mesmas pessoas, a mesma cultura, mas com um capital de entrega completamente diferente ou uma forma de entrega completamente diferente. A partir desse momento, o que é que nós começámos a fazer? Começámos a treinar as equipas, começámos a treinar os diretores do clube, os comerciais e os técnicos sobre este novo produto e também de alguma forma, e agora neste momento estamos a começar a treiná-los para a reabertura. Como abordar, portanto, e tudo isto seguiu uma estratégia de comunicação, quer por email marketing, quer por estratégia de comunicação através das redes sociais, sempre de, como dizem muitos, de engagement, né? de fortalecimento da ligação e nunca perder este elo de ligação com o nosso cliente, para ele perceber que as equipas continuavam cá a trabalhar para os clientes e a fazer o mesmo que faziam quando estávamos abertos presencialmente. Criámos grupos fechados em várias plataformas, o WhatsApp e Facebook, por forma a que cada gestor de treino tivesse a ligação direta com o seu cliente e aqui nunca deixámos que isso fosse perdido e estabelecemos também aqui um plano de comunicação dos nossos comerciais para que conseguíssemos ir aproximando-nos do final do mês, que é o que está a acontecer agora, e os nossos clientes quisessem continuar a comprar o nosso produto online. Porque efetivamente o que é que nós estamos a fazer? Sabemos que em maio vamos ter um produto online para vender e possivelmente poderemos ter um produto presencial para vender também, que é outra parte da conversa que nós vamos ter. Portanto, com isto tudo fomos educando e fomos informando os clientes, isto está a acontecer agora, isto é aquilo que vocês têm direito,
Se pagarem isto, têm direito a isto, se pagarem aquilo, têm direito àquilo, se não pagarem de nada, têm direito àquilo que já tinham anteriormente nas redes sociais. Portanto, isto foi bem claro desde o início. Ou seja, não entregar produto gratuito, ok? A não ser aquele produto gratuito que já era entregue anteriormente. Isto foi fundamental para os nossos clientes irem percebendo que estávamos a entregar efetivamente um produto, não era apenas despejar conteúdo para dentro da internet, para dentro das redes sociais e deixá-lo dessa forma. Portanto, a preocupação, eu costumo utilizar uma expressão que é um produto digital não é a digitalização de um produto. E esta máxima foi aquilo que nos levou na construção de todo o nosso véu, ou o véu integrado com o nosso ginásio online para os nossos clientes. Neste momento já estamos a intervir. Pedro, vamos ao segredo. As pessoas estão à espera de perceber dicas, as suas boas práticas para melhor comunicar. Não é? André, as boas práticas estão aqui naquilo que começámos a fazer, que foi no contacto e na preparação, e encarar isto agora como se fosse uma pré-venda, igualzinho. Portanto, eu estou a fazer neste momento já toda a estratégia, todo o engagement, toda a história da minha pré-venda para a abertura de um ginásio que já existia, mas esteve fechado e que vai ser tratado como uma pré-venda. E isto só se consegue fazer quando nós lá atrás fizemos aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, sem qualquer tipo de segredo. Isto é uma pré-venda. Portanto, vamos abrir um ginásio novo, num novo mundo, numa nova realidade, e neste mesmo formato temos que encarar como uma pré-venda, onde nós temos que ter o número de clientes necessário para estabelecermos, temos que estabelecer o break-even, para ter o número de clientes necessário para poder pagar as nossas contas, criar riqueza na empresa e, eventualmente, agarrar no nosso online para suplementar essa mesma riqueza. Ok. Obrigado, Pedro. Luiz, para a gente fechar aí com o nosso convidado internacional, que agora já garantiu que vem a Portugal, né, Luiz? Vem a Portugal, e não só vem a Portugal, como também vai oferecer o quê? Alguns webinars para as pessoas no que diz respeito às boas práticas e vendas, né? Nas vendas, eu coloco também, vou colocar, obviamente, à disposição toda a minha equipe comercial, o Ricardo Cláudio, e a sua equipe, que vai dar a consultoria gratuita aos ginásios, mas também conto com você, entendeu, Luiz? Aí e é mesmo gratuito, né? Até o final do ano fica esse nosso compromisso, tá bem? Certo, está combinado, claro, é um prazer. E eu vejo que a gente pode criar aí um ciclo de webinars e talvez perguntas-respostas, uma coisa bastante dinâmica e foco na prática, né? Eu vejo que a gente vive uma época não de certo ou errado, mas ação e reação. E eu tenho percebido, pela capacidade ou pela própria natureza do meu trabalho de atuar em diferentes regiões com diferentes ginásios, dentro de uma mesma proposta, diferentes respostas, né? Então a gente pode pegar do pior caso ao melhor caso algumas questões e, sem dúvida, muito em linha com o que todos falaram. Acho que o maior erro em tudo isso foram os ginásios que simplesmente encararam que fechou, baixou as portas, não falou mais com o cliente, não falou com mais ninguém, e aí ele já está escrevendo o epitáfio dele, porque basicamente ele cortou conexão e na volta ele vai falar, puxa, por favor, volta para mim, né? Já numa visão talvez até maquiavélica, se há um grande desafio, também há uma grande oportunidade. Então, ao mesmo passo que quem não estiver preparado vai ter dificuldades e talvez até, infelizmente, encerre as atividades, vão haver os ginásios bem preparados que vão estar diante de uma oportunidade de um mercado novo, né? Então, o que eu tenho percebido é que desde lá do início, né, quando começou, e a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, não existe decreto, fechamos ou mantemos o ginásio aberto. Essa já foi uma decisão que muitos tomaram no calor da emoção e não pensando em prática. Naquela época, nós já alinhamos, né, eu praticamente alinhei o meu pensamento, que é, diante do fechar, o meu foco vai ser manter os alunos pagando, mesmo fechado. Porque o fechar não significou, ninguém disse você é proibido de continuar cobrando.
Basta você criar valor e dizer o seguinte: você está pagando e vai ter um serviço suplementar. Então aí entra de tudo que a gente vem falando, entra a estratégia do Pedro. Então nós, por exemplo, começamos com o online como uma maneira de proximidade. Aí a gente olhou e falou, poxa, mas só o online não mantém vínculo. Então nós criamos os plantões, que você tem um online e você tem um helpdesk. Você tem um professor que te prescreve, você tem uma equipe de comerciais que te dão apoio, porque e passamos a desenvolver programas especiais. Então, por exemplo, na volta, nós temos aí um leque de programas voltados para nutrição, programas voltando para performance. Então, qual é a proposta? O aluno manteve pagamento, nós criamos produtos e agora, enquanto estamos na espera da retomada, nós estamos entrando em contato com os alunos e já agendando qual programa ele quer, qual o horário e o dia. Porque a ideia é já ter claro, na volta, assim, quantos vão voltar, que dia vão voltar. Então eu vejo que, reiterando aí a nossa conversa, eu vejo que há muito por fazer agora. Zé Carlos, desculpa, eu não quis dizer que é 18 de maio, mas eu acredito, olhando para o cenário, eu acredito que a sua intuição que aponta para o 18 parece bastante razoável. O 4 seria talvez muito em cima, o 1º de junho tardio, então o meio tempo disso é o 18 de maio. A gente tem tempo, André. Então eu vejo que... Luiz, assim, eu fui chamado a atenção por causa do nosso tempo, né? E eu queria entrar num assunto que eu acho que é muito importante, porque aqui eu tenho 2 tubarões aqui ao nosso lado, né? De cadeias, que é o Calorias e o Fitness Factory, né? E um grande clube aqui, que é o Ginásio Clube Português aqui do meu lado, mas e os ginásios pequenos, né? Como é que os mais pequenos, quais são as suas dicas, as dicas no que diz respeito ao plano estratégico para os ginásios menores, né? Isso é uma questão. A segunda questão, eu sei que o Brasil já está se preparando com aquelas coisas dos 4 metros quadrados, de utilização dos balneários. Quais são as práticas que vocês têm adotado aí no Brasil? Vamos lá. Então, veja só, quando a gente fala aí entre quem está na piscina, os tubarões e os peixinhos, né? Cada um tem as suas implicações, mas se a gente for pensar num ginásio pequeno, até 1.000 alunos, né? Ele tem muito mais possibilidade de estar em contato direto com cada um dos alunos do que talvez uma grande rede. Então, nesse momento, não é errado, mas estaria um pouco incoerente você pensar que o pequeno tem menos competitividade, talvez ele tenha menos recursos para investir em informática, criar uma rede de alta qualidade online, mas, por outro lado, ele pode pegar um telemóvel e falar pessoalmente com cada um, diariamente, porque se são 500 alunos e você tem lá uma equipe comercial de 3 pessoas, cada um tem que falar com 150 pessoas. Então ele pode ligar a cada 3 dias e perguntar, André, como é que você está? Você está treinando, André? Conta para mim, o que você fez ontem? André, Então eu vejo que nessa questão, o pensar pequeno é o problema, não é o ser ou não, mas o pensar pequeno. Então, nesse aspecto, o pequeno ele tem muito mais agilidade, ele consegue ter uma relação 1 a 1 de uma maneira mais direta. E aqui eu tenho percebido coisas bastante interessantes, né? Mas assim, um pouco da velha guarda, o contato, falar com as pessoas, tem sido muito produtivo, mais até do que mensagens. Então, nesse sentido, André, eu vejo assim, eu não diria que o pequeno tem desvantagem, tá? Eu acho que ele precisa parar de pensar pequeno, só isso, e dizer o seguinte, o que eu posso fazer? Eu posso manter contato direto, eu posso criar a estrutura da volta. A segunda questão é o protocolo da volta. Então, o que eu percebo existem inúmeros protocolos, nós já trocamos vários, existem protocolos criados no Brasil, nos Estados Unidos, eu vi alguém perguntando sobre artes marciais, então já existem protocolos de todos. O que é importante é
analisar todos esses protocolos, estabelecer um protocolo e começar a se relacionar com os alunos dizendo assim, olha, André, nós vamos voltar, mas nós estamos nos preparando para voltar, e nós vamos voltar dessa forma, porque é muito importante que o ginásio se posicione. Então, pegar o material que o José Carlos falou que está para sair, e trabalhar e criar o posicionamento do ginásio. Essas questões de limitação por área, tal, elas fazem sentido, estão presentes em todos os protocolos. Eu não lembro, o Miguel comentou, né? Então o que ele tem? Ele tem um aplicativo já para o aluno agendar as aulas. Aí a gente fala, bom, mas o pequeno não tem o aplicativo. Pô, mas tem uma folha de papel. Pega lá, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, começa a ligar para todos os alunos e explica para eles o seguinte, olha, nós vamos retomar, por uma questão de segurança, nós vamos ter uma limitação de pessoas simultaneamente nos ginásios, nós vamos então fazer o seguinte, nós vamos disponibilizar 2 sessões por semana para cada aluno e vamos ter horários marcados, já não é mais como era antes, que você chegava no ginásio para treinar na hora que queria, mas se o ginásio não partir da iniciativa de organizar e falar para os alunos, olha, vai ter ocupação, e ele não souber como isso vai funcionar, ninguém vai sair de casa para ir na porta do ginásio fazer fila e esperar a vez. Então, o ginásio, ele precisa estar o quê? Proativo. E outra questão base, não importa se vai voltar amanhã ou dia 1º de junho, você tem que estar pronto para voltar amanhã. Porque o pior a acontecer é voltar e você não está pronto. Então eu vejo que é hora de trabalhar muito. Particularmente, cara, eu tenho trabalhado muito mais agora do que eu trabalhei nos outros anos. Porque você tem que prever plano A, plano B, plano C, com diferentes circunstâncias agindo sobre ele. Então, sim, resumindo, o momento é incorporar e dizer, nós voltamos. Como eu vou voltar? Como eu vou dar segurança para os meus alunos para voltar, como eu vou agregar valor para que ele volte. Então, se eles não descontinuaram o pagamento, o que eu vou fazer de especial para ele voltar? Vou fazer aulas de pequenos grupos para quem voltar nos primeiros 15 dias. Então, agora eu vejo que é criar vantagem para que as pessoas retornem. Caso contrário, sabe o que vai acontecer? A guerra de preço. Se ninguém fizer nada, ficar esperando, e no primeiro dia voltar 20% dos alunos, 30% dos alunos, o que vai acontecer? Vai bater o desespero e vai na guerra de preço. Agora, uma questão importante é assim, nos ginásios que nós estamos com esse posicionamento, sabe quantos por cento dos alunos cancelaram ao longo de 40 dias de paralisação? 3%. O resto está tudo ativo. Desses que estão ativos, nós já começamos a agendar as voltas, alto sucesso. Então, eu vejo o seguinte, é partir para ativa, partir para o ataque. Esse é o ponto-chave. Desculpa, nós já ultrapassamos os 60 minutos, mas também chegamos ao nosso limite. Eu esqueci de fazer esse comentário, de pessoas a participar no nosso webinar. No Zoom nós tínhamos a possibilidade de ter 1000 participantes. Chegamos, durante um determinado momento, aos 1000. Não conseguimos passar essa barreira porque não tínhamos a licença para isso, nem imaginávamos que ia ter tanta gente a assistir essa nossa troca de informações. Fica o meu convite, antes dos meus agradecimentos, o meu convite, que na próxima terça-feira teremos mais um bloco de ilustres aqui para conversar conosco às 19 horas. E na sexta-feira, no dia 1 de maio, teremos o Antônio Mendes, o diretor da RFM, para falar sobre marcas. Ele vem dar aqui ideias fantásticas sobre marcas e uma troca de impressões, na minha opinião, fabulosa. Ontem conversei aí durante uns 30 minutos com ele e fiquei encantado com as ideias que ele irá trazer para nós todos, tá bom? Eu queria agradecer a presença aí dos meus convidados, a todos vocês que estiveram aí conosco durante 67 minutos, tá? Obrigado mesmo para vocês. Eu sei que o tempo de vocês aí, Miguel, Zé Carlos, Pedro, Luiz, também é extremamente valioso, mas foi um grande contributo que vocês deram aqui para o mercado.
E a minha promessa continua, Zé Carlos, depois vamos tentar formalizar em que modos poderemos oferecer essa consultoria aos vossos associados ao longo do ano. Não é? André, deixa-me dizer uma coisa. Adorei o Luís Amoroso, adorei. Aproveita, porque nós em Portugal precisamos de pessoas assim, percebes? Que ótimo. É olhar sempre para a frente e não esperarmos que as coisas aconteçam. Nós temos que estar sempre preparados. Adorei ouvi-lo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Peço desculpa, as perguntas, algumas foram respondidas ao longo das nossas conversas e vamos tentar enviar depois as perguntas aos nossos convidados e tentar chegar a todos vocês, tá? Obrigado a todos, boa noite e um bom jantar. Obrigado eu pelo convite. Valeu. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado.